Tô com uma foto aqui, o Fábio Lázaro me mandou. Mandou aqui também, grande Você e Fábio. ele na plantão na delegacia. E aí, fora do ar, você deu um spoiler pra gente, falando das dificuldades de cobrir o Corinthians, entre elas. Tá aqui, né, essa foto, ela e o Fábio aqui na delegacia. Mas, para além disso, você falou que prejudicou até seu casamento. Como é que foi essa história? Você que é casada com o Zé Edgar de Matos, que é setorista do Santos no GE, né? Gente, assim, Olha o nível do Corinthians, né? Não, cara, eu falo, é muito Não é louco, brincadeira, é como diz a loucura, torcida. é loucura. Eu fui, inclusive tinha saído da Trivela para ir pro UOL, porque eu queria realmente tirar o Corinthians ali do meu dia a dia. Na época em que eu comecei a cobrir o Corinthians, o Zé tinha acabado de ser transferido, porque eles fazem muito rodízio no GE dos setoristas. E o Zé tinha acabado de sair do São Paulo para ir pro Corinthians. E aí eu peguei ali um vácuo de uma vaga que precisavam de alguém para cobrir o Corinthians na Trivela, fiquei ali um tempinho, mas logo veio a proposta do UOL. E aí eu fiquei super animada, falei, pô, vou poder sair do Corinthians, porque assim, a nossa vida basicamente se resumia a Corinthians. A gente acordava falando de Corinthians, a gente dormia falando de Corinthians. A nossa vida se resumia a Corinthians, porque imagina, efervescência do caso Vai de Bet, um monte de problema, idas a jogo, a delegacia, depois vem Memphis Depay. Gente, pensa, era assim, Corinthians de manhã, de tarde e de noite, no café, no almoço, na janta. E isso começa a afetar, porque você precisa ter a vida fora do trabalho. Amor, como você tá? Você viu hoje o que aconteceu no Corinthians? Isso que eu falo, as pessoas falam muito sobre se relacionar com... Que é legal você se relacionar com alguém que entende o seu universo. Mas se alguém também está mergulhado no mesmo universo, você perde um pouco do refúgio da conversa trivial para acabar conversando sobre trabalho em horas que você não deveria estar conversando sobre trabalho, né? E aí, logo depois que eu fui pro UOL, aí eu voltei pro Corinthians. E aí, concorrência direta dentro de casa. Eu dormia com a concorrência. Ou seja, a gente meio que colocou uma guerra fria dentro de casa, porque eu não posso saber o que ele tá apurando, ele não pode saber o que eu tô apurando. Nossa. Cara, isso é muito foda. Nossa. Isso foi criando uma... Afetou mesmo? Uma distância da gente. A gente tá na mesma casa e, assim, tem dia que a gente quase não se falava. Porque era o dia inteiro trabalhando, aí tinha alguma apuração muito tensa, eu ia para outro lado para apurar, tipo, me trancava num quarto para ligar para a fonte. Então, assim, ficou um clima péssimo em casa, péssimo. Durou quanto tempo? 1 ano e tralalá. 1 ano, velho. E aí, no fim de 2024, já numa situação assim, onde a gente tava muito desgastado, tava muito mal um com o outro, eu saí de casa, peguei minha mudança, mudei de casa, gente. Eu saí de casa real. Me mudei. Casados ainda? Casados, no papel, tudo. Fiz uma mudança, fui pra minha mãe. E aí, obviamente, a gente se ama muito. É tudo muito, assim... Todo tipo de dificuldade é superável quando você ama alguém. Mas foi super difícil. Eu saí de casa, voltei só 3 meses depois. Quando você voltou, já tinha mudado a dinâmica ou a dinâmica era igual ainda, os dois cobrindo o Corinthians? Cara, agora ele saiu, né, do Corinthians. Mas quando você volta, ele ainda estava cobrindo o Corinthians ou já tinha saído? Já era assim, basicamente numa transição. Eu voltei já sabendo que eu ficaria pouquíssimo tempo, porque o objetivo era sair. E aí logo depois transferiram ele pro Santos. E aí a paz voltou a reinar em casa. Cara, velho, que história surreal, mano. Pois é. E o Corinthians foi o grande, assim, culpado. Não culpado, né? Mas foi o pivô da coisa, porque a gente se afastou. Foi algo meio natural. Porque a gente era... Pensa, existe aquela questão de você concorrer com a outra pessoa, porque você está concorrendo pelo mesmo leitor. É o mesmo interessado na informação que ele vai dar, a informação que eu vou dar. Então, em algum momento, a gente se distanciou ali. Não é só isso, né? É, velho.
foda, mano. O lance é também sobre interesses pessoais de carreira. Você dá um furo primeiro, é uma coisa que te dá um nome, que te promove, te dá credibilidade, que tudo é o que o jornalista procura, busca. Claro. Então você colocar isso num embate... Cara, nossa, eu nunca consigo nem me imaginar. Não consigo nem imaginar numa situação a gente viveu uma situação muito peculiar, assim. Acho que talvez isso não tenha acontecido ainda na história do jornalismo. Eu imagino esportivo. Que vocês não tinham ideia de que isso pudesse acontecer ou não. Cara, eu fiquei assim meio receosa a aceitar a proposta de ir pro Corinthians e tudo. Mas aí eu falei, cara, acho que a gente consegue lidar com isso já. A gente já tava com 5 anos de casado na época, né? Morando junto há 5 anos. Então, pô, falei, acho que é possível, né? Você nunca acha que isso vai acontecer. Você nunca acha que você vai se encaixar ali nas estatísticas da separação. E a gente tem que entender que muitas outras coisas podem levar a isso. Agora, imagina uma situação tão peculiar quanto essa. Mas, assim, a gente não vai mais cometer esse mesmo erro, jamais. É sempre ele em um e eu em outro. Teve um caso de cobertura que foi mais tenso, assim, tipo, você falou do Depay e tal. Foi nessa época que ele tava vindo pro Corinthians que... Não, a gente já tava. Eu acabei indo porque depois me transferiram pro Corinthians, de novo, né? Eu saí do Corinthians e voltei. Fui para reportagens especiais e voltei pro setorismo. Para mim, o pior momento foi ali, aquela época da cobertura da delegacia. Impeachment ali. Cara, tinha dia que eu e o Zé, a gente fazia plantão na delegacia juntos. Já pensou que rolê de... né? Merda. Que rolê de merda, cara. O dia todo lá com meu marido lá. E assim, um calor ou puta, uma chuva desgraçada. E aí a gente saía de lá. Chega em casa... Não aguenta mais olhar na cara do cara. Eu não conseguia mais olhar na cara do Zé. Amor, eu te amo. Te amo, amor. Mas, cara, eu só queria... Distância, eu só queria, assim, dar um soco na cara dele. Dia. A cara dele era socável, assim, sério. Juro. Nossa, foi difícil, gente. Muito bom, cara. Eu tô fascinado com essa história. Ela, pra quem não sabe, eu vou confidenciar. Ela começou a contar em off, eu fui João Kleber. Para, não, pelo amor de Deus. Eu queria ter essa reação aqui, cara. Puta que pariu, velho. Que história fabulosa. Velho. É impressionante. Ainda bem que vocês estão bem. Não, gente, meu marido é demais. Ele é incrível, ele é incrível, sério.